Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Essa vai ser a nossa aula sobre evolução humana, um apanhado geral para vocês aprenderem e conhecerem um pouquinho mais, tá? Então, vamos falar sobre os primeiros hominíneos. Essa foto eu tirei de um site chamado Becoming Human. Depois eu digito lá. Ele existia, agora eu fui procurar, não existe mais. Então, enfim, vamos lá. Certo. Aqui a gente vai pincelar alguns dos principais hominíneos que provavelmente vocês já ouviram falar, tá? Então vamos só mencionar que os fósseis hominíneos encontrados são de várias espécies e essas espécies elas coexistiram ao mesmo tempo durante a evolução humana. Você observa aqui nesse gráfico, tá? A gente tem às vezes, dois, três, vivendo no mesmo período, tá? Então, ah, tem fósseis que se encaixam na mesma linhagem evolutiva e outros que não, são mais aparentados para o lado dos outros primatas, certo? Outros que têm na nossa linhagem e temos essa diversidade, certo? Ah, vocês observam aqui, é tipo como se fosse um cladogramazinho, né? Então a gente tem aqui evolução do gorila e vem chimpanzé e ser humano, o grupo irmão, tá? E, de novo, aqui uma outra forma de mostrar, né? Então, a gente tem essa imagem que é muito controversa e está mais ou menos errada, porque as pessoas têm a ideia de que este macaquinho vai se transformar no ser humano. Não é isso, tá, gente? A evolução não é uma linhagem, não é uma linha reta. Ela vai sendo transformada e às vezes elas têm características que pipocam ao longo dessa nossa linhagem e outros, né? De forma geral, ela às vezes tem características que pipocam. Aparecem aqui, a outros momentos aparecem em outras linhagens, certo? Mas essa imagem ajuda para a gente entender que o andar bípede já vem sendo registrado desde os australopitecos. Temos características do crânio diferente. Aqui é um neurocrânio pequeno, a face mais protusa, ou seja, mais para frente, a mandíbula mais pesada, né? No Homo habilis, ela já tem um pouquinho mais de neurocrânio, certo? O Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis e, finalmente, a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, certo? Muito bem. Essa área aqui do mapa no leste da África, são os primeiros registros, né, de hominíneos. Então, na era do Pleistoceno, um período, tá, de cerca de 5 milhões de anos até 12 mil anos atrás, o pessoal acha fósseis aqui, nessa área também do deserto. Muito bem, vamos pincelar em alguns desses hominíneos. O primeiro que a gente pode mencionar é o Tomai, o Sahelanthropus tchadensis. Ele tem mais ou menos 6 a 7 milhões de anos. Ele é o mais antigo representante da humanidade. Ele tem um antepassado comum do chimpanzé e do homem, né? Ele foi encontrado pelos paleontólogos franco-chadiana Aonta Jimdomalbaye e o Michel Brunet em 2001. Ele é um crânio muito completo e ele tem mais ou menos 320 a 380 centímetros cúbicos de crânio, tá? Ele tem muitas características símias, ou seja, dos outros primatas, né? Ele tem uma caixa craniana pequena, só que ele tem os dentes muito parecidos
com os hominídeos modernos. Por isso, ele é considerado como se fosse um dos primeiros, certo? Ele foi encontrado aqui no norte do deserto do Chad, né, na Saara, no deserto do Saara, certo? E existem hoje em dia programas específicos de computador que ele, óbvio, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando esses pesquisadores fazem esses trabalhos de campo e acham fósseis, eles não estão bonitinhos assim, como a gente pensa, como a gente vê nos filmes, tá? Ele vem todo esmagado, todo quebrado, assim, ó. E você tem que montar esse quebra-cabeça. O que que hoje em dia os computadores fazem? Eles montam para você. E aí você tem essa característica mais compreensível do crânio, da peça, né? Então, olha, ele faz um desenho para você entender, né? Aqui, olha, a face protusa bem para frente, alguns dentes que foram encontrados, o neurocrânio, né? O toro supra-occipital, que é essa área desse bem proeminente, né? E os dentes aqui, ó, a maxila, certo? E olha que mais bacana. Ele faz essa reconstrução mais facilmente para ti, certo? Muito bem. Ornithogenensis, também conhecido como Homem do Milênio, foi encontrado pelos pesquisadores franceses e quenianos Martin Pickford, do Collège de France, e Brigitte Senou, do Museu de História Natural de Paris. Eles acharam um fêmur esquerdo perfeitamente conservado, o que indica que ele tinha pernas fortes. E o encaixe dessa cabeça aqui do fêmur, ele dava a entender que esse hominídeo já andava ereto, certo? Então, tem o nosso acetábulo, né, com a cabeça do, do fêmur, ele tem um encaixe específico para a gente poder ficar em pé. No, por exemplo, nos lagartos, nos crocodilianos, ele é encaixado assim. Então, por isso que o crocodiliano anda, né, mais assim. E o homem, o ser humano, ele anda ereto, tá? Ele data de 6 milhões de anos. Com esse fragmento de fêmur, a gente consegue fazer cálculos para estimar a altura e ele provavelmente tinha uma altura de um chimpanzé, 1,5 m, 1,40 m, tá bom? Mas também foram encontrados dentes e a estrutura da mandíbula. E uma coisa que é interessante, se um dia você tiver a oportunidade de fazer um tipo de aula desse feitio, você encontrar uma arcada dentária, você percebe logo os caninos. Se forem caninos muito grandes, é de algum outro animal e não do ser humano. E o que eles acharam lá era isso: caninos pequenos, molares completos, e eles são muito parecidos, eram muito parecidos com o ser humano moderno, tá? Ardipithecus ramidos, ou ramide, né? Ele data de 4,5 milhões de anos, foi descoberto em 1983 pelo pesquisador Tim White. Olha, o neurocrânio já tem 410 centímetros cúbicos. Também característica bípede. E o foramen na base do crânio. Daqui a pouco eu mostro para ti uma foto, o que que é o foramen, se você não sabe. Tem caninos, ó, a face é um pouco protusa, um pouquinho para frente. Os caninos, apesar de tudo, são pequenos, mas ele tem um desgaste apical. Lembra que a nossa mandíbula tem que casar, digamos assim, tem que encaixar com a maxila, tá? E às vezes esses caninos eles roçam um no outro, tá? Então a gente tem um desgaste, né, dessa parte dentária. E outra característica é o esmalte dentário mais espesso nos nossos primatas, nas nossas espécies. Isso é muito característico, tá?
O que foi encontrado dele? O pós-crânio e o esqueleto quase inteiro, certo? Ele então já tinha características bípedes, porém os braços eram mais longos. O que que indica isso? E provavelmente ele era mais arborícola e ele descia de vez em quando para a terra para andar, para caminhar, para procurar alimento, tá? O pé dele tinha características arborícolas, ou seja, ele tinha um pé maior com um polegar opositor ao invés do nosso, né, do mesmo nível, justamente para agarrar troncos, né, para poder se locomover nas árvores. Então, acredita-se que ele tinha uma bipedia facultativa, certo? Australopithecus anamensis. Anã significa lago no idioma turcana. Foi encontrado em 1994 pela família Leakey, que é uma grande e importante família de arqueólogos americanos. Eles têm a Fundação Leakey até hoje, que fazem é, expedições, né, cursos, etc. Lá no Quênia, foi encontrado lá no Quênia. Tinha 4,2 milhões de anos e um outro que foi encontrado em Alia Bay em 3,9 milhões de anos. O que que eles encontraram? Mandíbulas superiores, fragmentos cranianos, partes superiores e inferiores de um osso da perna, que é a tíbia, e um pedaço do húmero do braço, né? Ele então tinha uma postura e locomoção bípede, mas as características faciais lembrava mais um Australopithecus afarensis, mais pro lado do macaco, né? O que mais? Finalmente, assim, ele foi encontrado nessa área aqui do Quênia, tá vendo? No leste africano. E aqui é importante, porque eu destaquei aqui, gente, o Lago Turkana. Muitos fósseis bem famosos também foram encontrados nessas áreas aqui próximas, tá? Aqui, olha, você vê, a dentição parece menos quando um macaco do que do Australopithecus hominis. Então você vê, olha, ele é mais em formato, né, de U, certo? Tem esmalte espesso, caninos relativamente grandes, então provavelmente um, um intermediário, né? Australopithecus afarensis, esse é um muito famoso. Ele foi encontrado por Maurice Taieb e Donald Johanson em 1984 na região do Hadar aqui, ó, na África, tá? Eles encontraram um sítio com mais de 300 espécies e esse é o Donald Johanson. Quando ele estava escavando, ele estava ouvindo a música Lucy in the Sky with Diamonds do Beatles e ele deu, né, o nome da espécie de Lucy, certo? Austro quer dizer do Sudeste, Pithecus quer dizer ape, que é um macaco sem a cauda, e afarensis em homenagem à região de Afar. Então, olha só, ele encontrou restos de 13 indivíduos em um local que ele chamou de a primeira família. Então, provavelmente a Lucy era uma adulta madura, mas ela tinha mais ou menos 1 metro de altura. Os braços eram mais longos, as pernas eram mais curtas, as mãos curvas, então indicava que ele talvez fosse apresentasse a bipedia facultativa. Nesse site que eu falei para vocês, antigamente, ele deixava a gente virar o crânio, era uma coisa muito legal. Eu não achei mais. Mas eu tirei uns prints na época e usei para nossa aula, tá? Os dentes não eram pequenos e não especializados, os caninos pequenos e poucos desenvolvidos, mas já esbarravam um no outro, né? Mostravam um pouco de desgaste apical. Então, indica que provavelmente ele tinha dieta onívora, alimentos principalmente suaves, como frutas. Essa mandíbula, gente, olha, bem forte, justamente para mastigar coisas mais duras, certo? Face protusa, tá vendo? Mais para frente. O neurocrânio um pouco menor, certo? Eles também acharam, a Leakey e outros, pegadas de 3 indivíduos bípedes
nessa região chamada Lateoli, na Tanzânia, e dataram com 3,6 milhões de anos. Então, esse é o primeiro pezinho que a gente tem. Provavelmente, gente, eram três indivíduos, tinha crianças também, um pezinho pequeno aqui, tá? Um parou, virou, olhou para o lado, tá? Existiam uma vida social, né? Eles viviam em grupos, tá? Na época, há 3,6 milhões de anos, o clima da África estava passando por uma savanização. Ele era mais seco. E esses ambientes florestais foram sendo substituídos pela savana. Tá? Então, eles eram das árvores, começou a secar, né, a ficar mais seco, e aí a gente começa a perder essa vegetação arbórea e começa a ficar a savana. Então, eles são forçados a descer das árvores e a andar pela savana, né? Isso empurrou o bipedalismo, mas ao mesmo tempo eles ficaram mais fáceis de serem avistados pelos predadores, tá? Então, essa é a pegada de Laetoli. E essas são as primeiras pegadas humanas, gente. Então, aquilo que eu estava falando para vocês neste vídeo aqui, depois vocês olham, são imagens da savanização. Então, ela era toda verdinha e começou a ficar deserta, certo? Então, você forçou, né, esses seres vivos a se readaptar, tá bom? Muito bem, aqui é a Lucy e aqui é um chimpanzé. Olha só a bacia, o osso do quadril, né? Os ossos da perna, da fêmur, tíbia, etc. A altura, mais ou menos. E aqui a gente também compara o Homo sapiens com o Australopithecus afarensis, tá bom? A gente tem a relação do osso do braço superior, ou seja, do húmero, com o osso da perna. Então, o chimpanzé chega nessa razão de 95% e o humano de 70%. Já existia dimorfismo sexual, a gente conseguia identificar quem era macho, quem era fêmea. Os machos muito mais altos, muito mais robustos, e o que a gente chama de grácil para as fêmeas, certo? Ó. Muito bem, outro, Australopithecus aethiopicus, foi encontrado em 1985 por Alan Walker, lá no Lago Turkana, no norte da Tanzânia. É um crânio mais robusto, que data de 2,5 milhões de anos, e ele tem essa crista aqui, bem bonita, onde os músculos, né, se encaixavam, dava aquela robustez, certo? Ele é chamado de Black Skull, ou seja, o crânio preto, porque ele tem essas áreas mais escurecidas, certo? Australopithecus afarensis foi encontrado por Raymond Dart em 1924, nessa região aqui do sul da África, do Taung. Ele chamou de macaco do sul da África, Australopithecus africanos, e daí a ideia de que o homem surgiu da África, tá? Como já dizia Darwin. Ele era um indivíduo jovem, mais parecido com o macaco, face, o que foi encontrado? Face, parte do crânio, mandíbula completa, e data de 3,5 a 2,5 milhões de anos. Outros fósseis dessas espécies foram encontrados, mas ele era mais um macacão, né? Face mais protusa, cérebro pequeno, mas a dentição era muito mais parecida com a nossa, tá bom? Já tinha postura bípede. O foramen magnum, ele é encaixado na parte mais central do crânio. Nos outros primatas ele é mais para trás, por isso que o crânio cai, tá? Esse é o foramen magnum, tá, gente? Onde se encaixam os nervos da coluna, tá bom? Já existia, então, uma vida social, eles viviam em bando.
Provavelmente eles tinham a pele escura com poucos pelos, certo? Outra espécie, Australopithecus robustos, também encontrado por Bloom. Foi encontrado mandíbulas e dentes maiores. E uma coisa muito interessante, foi encontrada, tá, há 2 a 1 milhão de anos. Ele vivia aqui no sul e leste da África. Foi encontrado um crânio de um jovem numa caverna em 1949, lá em Schwarzkrans, na África do Sul. E esse crânio tinha dois orifícios aqui. O que que poderia acontecer? Provavelmente ele foi vítima de um predador, né? Então eles eram presas de outros animais, certo? Então provavelmente foi assim que ele foi morto, e o animal se alimentou dele aqui nessa caverna e foi encontrado lá, tá? Então provavelmente foi isso que aconteceu com ele. Que mais? Crânios maiores com crista dorsal, provavelmente pertencia aos machos, e as espécies mais gráceis, perdão, esse é o nome, gráceas, eram de fêmeas, e então a gente já tinha acentuado dimorfismo sexual. Australopithecus boisei foi encontrado por Mary Leake em 1959 na África Oriental, lá na Tanzânia. Ele é parecido com o Australopithecus robusto, tá? Ele tem essa crista grandona aqui. E ele foi reconstruído a partir de vários pedacinhos, tá, gente? Então, olha, às vezes essa massinha é colocada para que você tenha o modelo completo, tá? Às vezes só se acham essas outras partes aqui. E aí você tem que completar com essa massinha para você ter um modelo mais perfeito. Esse é o rostinho. E a gente tem o outro, que é o Australopithecus garni. Data de 2,5 milhões de anos, encontrado lá no norte da África. Já usava ferramentas para matar, destrinchar animais, a base de carne, era mais rica em proteínas e gorduras, e isso provavelmente ajudou o cérebro, foi ajudando o cérebro a desenvolver mais. Existem essas teorias, né? E ele era assim, tá vendo os dentes, ó? Ahn, Foi encontrado também instrumentos de pedra junto com seus fósseis, né? Ele se alimentava do tutano, porque é uma fonte rica, né, de nutrientes, certo? Está ligado também com o Australopithecus afarensis, tem 3 milhões de anos, provavelmente, tá? E daqui a pouco a gente volta com o resto da aula. Obrigada.